Olá, este é mais um vídeo com dúvidas da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2. Essa daqui pede para se resolver a integral dupla, né, sobre a região S de 2xy mais 4x ao cubo. S é dada pelas curvas y igual a x ao quadrado e x é igual a 2 menos y. Então, em primeiro lugar, vamos trabalhar com essas curvas aqui. Eu vou traçar aqui, né, fazer um esboço do gráfico. Aliás, a dúvida especificamente ela residia, né, na determinação dessa região. Tá? Então tá aqui, nós temos aqui os eixos y e x e vamos fazer um esboço para determinar que região S é essa daí. Então, y é igual a x ao quadrado, parábola com cavidade voltada para cima. Aliás, quando é só x ao quadrado, né, nós temos a raiz aqui. Quando y é zero é porque o x é zero. Então, a raiz está aqui, é na origem do sistema de eixos. E, por exemplo, um ponto aí, quando x for igual a 1, vamos colocar aqui x igual a 1, o y também é igual a 1, porque 1 ao quadrado vai dar 1. Então, marca aqui esse ponto. É só um esboço que a gente vai estar fazendo aqui. Já dá para ter uma noção aqui da parábola, né? Tá aí. E aqui é o ponto menos 1,1 também. Só dar uma melhorada aqui no traçado. Opa. Bom, agora a outra região é dada por x igual a 2 menos y. Isso é o mesmo que falar que y é igual a 2 menos x. Né? Trocando de lado aqui, menos y fica mais y e mais x fica menos x. Essa é uma equação, uma função de primeiro grau, né? Decrescente, porque o coeficiente angular é menos 1, é negativo. Né? O intercepto é 2, então eu já sei que vai cortar aqui o eixo y no 2. E a raiz, para determinar a raiz aqui, a gente iguala o y a zero. Né? Se o y for igual a zero, eu vou ter 2 menos x igual a zero, 2 igual a x. Tá? Então, x igual a 2, a raiz está aqui. E é interessante aqui, ó, vamos, por exemplo, considerar se o x for igual a 1, qual é o valor do y? Vai ser 1 também, né? Vai ser 2 menos 1, que dá 1. Tá? Então, é esse ponto aqui também, coincide nesse ponto. Aí a gente vem e traça a reta aqui, passando por esses pontos todos. Né? Vou traçar esse pedaço aqui. Tá aí. Bom, a região que se quer, a região S que nós queremos determinar, é essa região entre os dois gráficos, delimitada pelos dois gráficos. Então, eu vou ter que estender aqui, tá, mais um pouquinho, tanto a reta aqui como a parábola. Nós vamos estender aqui. É essa região aqui, ó, que vai de quanto a quanto. Então, nós precisamos determinar qual é a variação que nós temos aqui. Tá? Para o x, qual é esse valor? Para determinar esse valor aqui, né, ou esse ponto de intersecção aqui, nós precisamos igualar as duas equações, né? Y igual a y. Quando que eles se igualam? Quando que x ao quadrado vai ser igual a 2 menos x. Está aqui, ó. A reta e a parábola, quando elas se encontram. Tá? Vai ficar x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Aí a gente calcula aqui rapidinho o delta, né? B ao quadrado, B é 1, então vai ficar 1, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 2, então dá mais 8, o delta é 9. As raízes são, portanto, né, menos b, fórmula de Bhaskara, menos o b, então é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2 que multiplica 1, que vai dar 2. Portanto, eu vou ter x1 igual a menos 1 mais 3, dá 2 positivo. 2 sobre 2,
que é igual a 1. Tá? É esse ponto aqui que, como eu lancei o valor aqui x igual a 1, nós já determinamos, tá? Mas está aqui determinado algebricamente. E o x2, que vai ser aquele outro ponto de encontro, vai ser menos 1 com menos 3 dá menos 4, sobre 2 vai dar menos 2. Então, esse ponto aqui é menos 2. Ok? Bom, agora como é que a gente pode determinar a variação do x e do y nessa integral, né? A gente pode pensar aqui que o x, né, vai variar de menos 1 até mais 2. Essa é a variação que nós vamos ter do x. Enquanto o y ele vai variar, olha aqui qual que é a variação que nós temos para o y nessa região. Vai variar, né, dessa função x ao quadrado até a função 2 menos x. É essa variação que nós vamos ter aí no intervalo para o y. Ok? Tá? Então, fazemos a variação de x de menos 2 até 1. Eu tinha falado de 1 até menos 2, né? De menos 2 até 1. E a variação para o y vai ser de x ao quadrado. X ao quadrado está nesse trecho, para essa região. Ele está abaixo de 2 menos x. Então, a variação é de x ao quadrado até 2 menos x. Então, vamos para a resolução agora da integral. Está aqui então já a integral em S, já desmembrada aqui em x e y. Tá? Então nós vamos resolver essa integral. Primeiro, né, fazemos aqui a parte interna. Então vou isolar aqui essa integral em y, vai ficar a integral, variando de x ao quadrado até 2 menos x, de 2xy mais 4x ao cubo dy. Bom, eu estou integrando em y, então o que é x aqui eu considero como constante, né? Podemos escrever da seguinte forma: 2x, o 2x considerado como constante, então integra em y, vai ficar y ao quadrado sobre 2, mais 4x ao cubo, considerando como constante, então 4x ao cubo integra em y. Tá, e essa expressão aqui vai ser avaliada, né? A gente pode colocar aqui colchete, por exemplo, vai ser avaliada para y variando de x ao quadrado até menos 2x. Então, dando continuidade aqui, nós vamos agora substituir o y por 2 menos x, depois por x ao quadrado. Aqui dá para cancelar 2 com 2, tá? Fica x ao quadrado, se quiser repetir aqui, ó, x y ao quadrado, mais 4x ao cubo y, essa expressão variando o y de x ao quadrado até 2 menos x. Perfeito? Bom, agora vamos lá. Substituindo primeiro o y por 2 menos x, nós vamos ter aqui x multiplicado por 2 menos x elevado ao quadrado, mais 4x ao cubo vezes 2 menos x, que é o y. Isso tudo menos, agora de novo a mesma expressão, x, o y ao quadrado vai ser substituído por x ao quadrado, então vai ficar x à quarta, mais 4x ao cubo vezes o y, que agora é x ao quadrado. Tá aí. Agora é um trabalho algébrico aqui. Aqui nessa expressão, já vamos colocar aqui em cima, vai dar o quadrado do primeiro, né, 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 4x, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado. Tudo isso multiplicado por x vai ficar 4x menos 4x ao quadrado mais x ao cubo. Ok? Aqui a gente já distribui, então vai ficar mais 8x ao cubo menos 4x à quarta. Agora aqui nós temos menos, isso daqui eu já vou considerar como x à quinta, né? E aqui já vamos considerar como 4x à quinta. Correto? Já, então, podemos considerar aqui menos, né, 5, isso daqui vai dar 5x à quinta. Tá? Então, menos 5x à quinta potência. Tá aí, o que dá para
agrupar aqui, nós temos x ao cubo com x ao cubo e só, né? Então eu vou colocar na ordem de potência, que de expoente, né? Menos 5x à quinta, tá? Menos 4x à quarta. Depois, x ao cubo, você tem 1x ao cubo mais 8x ao cubo, vai dar 9x ao cubo. X quadrado só tem o menos 4x quadrado, mais 4x. Esse é o resultado dessa integral aqui, né? Dessa parte interna aqui. Agora a gente vai calcular a integral de menos 2 até 1 dessa expressão resultante aqui. Ok? Vamos lá, então. Tá aí, vamos integrar, então. Nós teremos aqui, podemos integrar termo a termo, né? Então, aqui vai ficar menos 5x à sexta sobre 6. Depois, menos 4x à quinta sobre 5. Mais 9x à quarta sobre 4. Menos 4x ao cubo sobre 3. E finalmente aqui mais 4x ao quadrado sobre 2. Só aqui que vai dar para efetuar o cancelamento. Tá? Se quiser colocar aqui, calcular o MMC, pode ser, ou calcula termo a termo. Tá? Depois a gente faz isso. Tá? Eu vou cancelar aqui 1 e aqui vai dar 2. Isso tudo avaliado de menos 2 até 1. Pode representar assim, se quiser colocar aqui um colchete. Tá? Então, nós vamos calcular essa expressão primeiro para x igual a menos 2, tá? E depois para x igual a 1. Subtraímos, primeiro, para x igual a 1, depois para x igual a menos 2. Ok? Então, considerando 1 no lugar do x, nós teremos 5 vezes 1 elevado à sexta potência, tá? É 1 mesmo. Então, vai ficar menos 5 sobre 6, menos, aqui a mesma coisa, menos 4 quintos, né? Porque o x é 1, mais 9 quartos, menos 4 terços, mais 2x ao quadrado, mais 2. Aí menos de novo, toda essa expressão, só que agora considerando o x igual a menos 2. Menos 2 elevado a 6 dá 64 positivo, tá? Só que tem um sinal de menos aí da fração. Então, menos 5 que multiplica 64 sobre 6. Aqui, se quiser, já pode fazer um cancelamento. Mas embora aqui tem 6 também, não vai adiantar muito esses cancelamentos. Depois nós temos menos 2 à quinta dá menos 32. Com o menos daqui eu já posso colocar mais. Tá? Então, mais 4 que multiplica 32 sobre 5. Depois, menos 2 à quarta vai dar 16 positivo, né? Com 9, então continua mais aqui, mais 9 que multiplica 16 sobre 4, aqui evita uma conta, a gente já pode cancelar aqui, né? 9 vezes 4. Bom, aqui também já vamos deixar 3,32, ok? Depois, menos 2 elevado a 3 vai dar menos 8. Tá? Com 4 aqui, menos 32. Com menos daqui já vamos colocar mais 32 sobre 3. E finalmente nós temos aqui menos 2 elevado ao quadrado vai dar mais 4, vezes 2 vai dar 8. Então fica 8 positivo aqui. Agora nós temos que fazer essas contas todas aí, né? Vamos colocar tudo, já podemos colocar aqui tudo sobre 60. Passar um traço, que é o MMC de 6,543. Está tudo sobre 60. Bom, então 60 dividido por 6, tá aqui, vai dar 10 vezes menos 5, menos 50. 60 por 5, 12 vezes menos 4, menos 48. 60 por 4 dá 15, 15 vezes 9, 135.
60 por 3 dá 20, vezes 4, 80, 80 negativo aqui. 60 por 1 dá 60, vezes 2, 120. Agora nós vamos operar com essa parte de dentro. Olha aqui, ó, sinal de menos vai inverter os sinais daqui de dentro, então 60 dividido por 3 dá 20. Aqui, vamos antes disso, deixar as contas feitas. 5 vezes 32 vai dar, aqui vai ficar menos 160 sobre 3. Tá? 4 vezes 32, 4 vezes 30, 120, 128, então aqui vai ficar mais 128 sobre 5. Aqui 9 vezes 4 vai dar 36. 32 sobre 3, esse não vai mudar, e o 8 ali. Ok? E agora, então, 60 por 3 vai dar 20. 20 vezes 160 vai ficar positivo aqui, né? 2 vezes 16, 32. Isso aqui é 20 vezes 160, então vai dar aqui 3.200. 60 divide por 5 dá 12, 12 vezes 120 dá 1.536. 1.536 aqui é negativo, tá? Por causa desse sinal de menos. Ok? Depois, 60 vezes 36, né? Porque aqui já não tem denominador. 60 vezes 36 é 2.160, aqui também negativo. 2.160 por causa desse sinal de menos. Depois 60 dividido por 3 vai dar 20. 20 vezes 32, 2 vezes 32 dá 64. Como é 20, vai dar 640. E depois 60 vezes 8, que dá 480. Esse vai ser... bom, aliás, aqui é negativo antes também. Vamos corrigir aqui. Esses dois são negativos. Então, menos 640 menos 480. Agora é fazer todas essas contas aqui. Que vai dar menos 1.539 sobre 60. E aqui 1.539 dá para dividir por 3, né? 1.500 dá 513 aqui. E divide 60 por 3 vai dar 20. Então, menos 513 sobre 20. Esse é o resultado, ok? Bom, antes de finalizarmos, só uma observação. O exercício pediu para calcular essa integral simplesmente, não vinculou a uma aplicação, tá? Tá aí nesse caso, né? Agora, se fosse para determinar volume, né, de sólido gerado exatamente aqui por essa função 2xy mais 4x ao cubo, né, ilimitado aí por essa região que nós determinamos aqui, nós teríamos uma parte, né, na verdade teríamos dois sólidos aí, uma parte abaixo do, vamos dizer assim, abaixo do plano xy em relação a um eixo z, na parte negativa, outra parte positiva. Por exemplo, quando eu tenho x, quais as situações que nós podemos ter aqui? Ó? Primeiro quadrante, o x é positivo, e o y também é positivo. Já nesse segundo quadrante, eu tenho x negativo com y positivo. Tá? Terceiro e quarto quadrantes não participam dessa região. Então, são essas duas situações que eu posso ter. Se tanto o x como o y são positivos, essa expressão aqui, né, essa função f de xy, ela é positiva. Ok? Agora, se eu tiver y positivo com x negativo, esse termo vai ser negativo e esse também. Então, a minha função vai ser negativa. Ou seja, nessa região aqui, né, a função dada é negativa, já nessa região aqui, ela é positiva. Tá? Por isso que nós tivemos uma integral negativa, porque essa parte negativa aqui superou a positiva. Agora, se você quiser, como eu disse, calcular o volume, você vai ter que dividir essa integral, tá, em duas, essa integral dupla, ou considerando duas regiões, né, uma região S1, por exemplo, com o x variando de 0 a 1,
tá? E uma região S2 com o x variando de menos 2 até 0. Ok? Os cálculos seriam semelhantes, eu só teria que fazer essa divisão. Porque depois essa integral de menos 2 até 0, você teria que trocar o sinal para somar com a integral de 0 até 1. Só mudaria nessa parte da integração em x que nós fizemos aqui, a partir... aqui era a integral em y, foi aqui, essa integral aqui. Ela seria dividida em duas integrais. Você faria uma integral de menos 2 até 0, trocaria o sinal, então seria menos a integral de menos 2 até 0, mais a integral de 0 até 1. É isso aí, até o próximo vídeo.